Olá, meus amores, boa tarde. Eu sou Luciene da Silva, aqui do canal Luciene Crochê, tá? Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa linda capa de almofada, tá bom, gente? Ó, ainda não coloquei aqui os botões, mas eu vou colocar assim que eu comprar, tá bom? A linha aqui tá diferente um pouco, porque infelizmente o meu fio não deu para terminar, então eu acabei finalizando com outra linha, mas não mudou muito do tom, tá? Então, eu tive que terminar o vídeo, tá bom? Então, ela ficou medindo aqui de comprimento, a minha capa de almofada aqui de comprimento, ela ficou medindo 50 centímetros. E de largura aqui, ela tá com 56 centímetros, tá bom, gente? Então, vamos lá para a lista de materiais que a gente vai estar utilizando para nós confeccionar a nossa capa de almofada de hoje. Então, para nossa capa de almofada, vou estar trabalhando aqui com o fio golo, tá? Número 1, aqui, tá bom? Com o fio golo. Aqui pede para usar a agulha 2,5 milímetros, mas eu vou trabalhar ela com a 1,5 milímetros, tá bom? Mas vocês podem estar utilizando aí a agulha da preferência de vocês, tá? Que vocês já são acostumados. Vou estar trabalhando com essa agulha e uma tesoura para corte. Vou estar utilizando aqui um tubo e meio desse fio, do golo, tá? Aqui, ele é 645 metros, tá bom? Então, eu vou estar utilizando um tubo e um pouco do outro. Observa que eu não gastei muito do outro, tá bom? E outra coisa também, gente, vocês procuram trabalhar com o material que vocês têm aí na casa de vocês ou o fio que vocês já conhecem, tá? Eu tô recebendo muitas mensagens das pessoas me perguntando qual é o fio, aonde encontra, qual é o fio que pode usar. Eu moro aqui nos Estados Unidos, então os fios que eu tenho é diferente, as marcas é diferente. Eu não tenho como falar qual fio vocês podem estar utilizando nas peças de vocês aí, tá bom? Eu aqui trabalho com o fio que eu já sou acostumada a trabalhar, tá bom? Então, vocês aí que têm costume de trabalhar com barbante, vocês trabalham com barbante. Quem tem o costume de trabalhar com lã, procura trabalhar com a lã. Quem trabalha com outros fios aí, com outras marcas, vocês trabalham com o fio da preferência de vocês, que vocês já são acostumados a trabalhar e que já conhece a texta da linha, essas coisas todas aí, tá, gente? Porque eu não tenho como indicar para vocês um fio, um barbante, aí no Brasil, porque eu não conheço as marcas do Brasil. Então, eu conheço as marcas que eu tenho e são as que eu utilizo, tá? Então, por exemplo, esse fio aqui que eu tô utilizando, não tem aqui onde eu moro, mas eu compro ela online, tá? Na Amazon. Só que pro Brasil, eu não sei se tem, tá bom? Pode ser que esteja, pode ser que não. Então, eu indico vocês trabalhar com o fio que vocês já têm costume de trabalhar, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje e que Deus ilumine cada um de vocês. Se vocês ainda não é inscrito por aqui, aproveita, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para vocês estar me ajudando, tá bom? E é isso, então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, tá, pessoal? Fica com Deus, que Deus ilumine cada um e vamos que vamos. Então, vamos lá, meu povo, vamos dar início aqui à nossa capa de almofada. Então, eu vou dar minha voltinha inicial aqui, dar o meu nozinho, prender ele aqui, tá? Ó. E aqui agora, eu vou trabalhar um cordãozinho de 112 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu vou trabalhar aqui minhas 100 correntinhas que me resta, tá? Então, quando eu tiver com as minhas correntinhas aqui, minhas 112 correntinhas pronta, eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Pronto, meus amores, trabalhei aqui meu cordãozinho de 112 correntinhas. Se você quiser maior, tá? Aí, vocês vão só aumentando aí as correntinhas de vocês, tá? Vocês podem fazer aí 122, tá? Dependendo do tamanho da almofada de vocês. Então, a minha é pequena, então ela só é
20 por 20, né? E também tem 16 por 16, mas eu vou fazer essa daqui 20 por 20, tá? Então, cheguei aqui, ó, no final, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta carreirinha, eu vou dar minha laçadinha e vou vir aqui pegando somente o primeiro fio pela parte de trás e vou trabalhar aqui um ponto alto. E agora, pro próximo, eu vou trabalhar outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Resumindo, eu vou trabalhar aqui 14 pontos altos, né? Fora o da corrente, tá? Esse aqui que nós iniciou aqui, nós não conta. Então, nós vamos contar a partir desses 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vamos fazer aqui 14 pontos altos, dessa forma. Vamos lá. Trabalhar aqui junto com vocês, que é pra poder não dar confusão, né? Então, vamos lá. Trabalhei aqui. Trabalhar 14 pontos altos. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pronto. Então, nós temos aqui 14 pontos altos, né? Fora o da corrente aqui. Então, aqui, agora, simplesmente, eu vou trabalhar 2 correntes. 1, 2 correntes. Vou pular 2 correntes de base. 1, 2 aqui. Na terceira, eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, eu vou continuar dessa forma aqui, trabalhando mais 14 pontos altos, tá? Quando eu finalizar aqui os meus 14 pontos altos, tá? 14 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 correntinhas e 14 pontos altos. E assim, dessa forma, nós vamos trabalhar até chegar ao final e eu já volto com vocês, tá bom? Voltei aqui, olha como eu trabalhei, tá? Ó, como ficou. Dessa forma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos de 14 pontos altos, tá? E também tem um aqui, começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e com o último agora, 8. Então, aqui eu cheguei no final, vou trabalhar 2 correntes e me restou aqui 3 pontos de correntinha. 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu vou pular 1, 2 e vou vir na terceira, que é a última aqui, e vou prender, fazendo um ponto alto, dessa forma, tá? Da mesma forma que trabalhamos aqui do outro lado, tá vendo? Então, aqui, cheguei ao final, eu vou trabalhar aqui agora 1, 2, 3 correntes, tá? Se vocês preferirem, pode trabalhar com 4. Viro o meu trabalho, venho dentro do meu espaço aqui e vou trabalhar um ponto alto. Desta forma, tá? 2 correntes, vou pular 1, 2 pontos de base, no terceiro, vou trabalhar ponto alto. Então, aqui, agora, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Desta forma. Deixa eu ver aqui. 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó. Então, trabalhamos aqui 10 pontos altos. E aqui nos restou 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 2 correntes novamente. Venho dentro do meu espaço aqui. E vou trabalhar 2 pontos altos. Desta forma. 2 correntes novamente. Vou pular 1, 2. No terceiro, eu vou trabalhar novamente a mesma coisa. 10 pontos altos. Então, aqui agora nós vamos trabalhar com diminuições, tá? Então, aqui no começo eu vou diminuir 2 pontos e aqui no final 2 pontos também, tá? Ficando todos eles assim com 10 e 2 pontos altos dentro de cada espaço, separado por 2 correntinhas. Então, vocês trabalham dessa forma até o final, que eu já volto com vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, olha como tá ficando, tá vendo? A gente tá aumentando aqui e diminuindo aqui nos nossos 14 pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, do mesmo jeito que nós trabalhamos no início.
Vou trabalhar, me resta aqui dois pontos altos. Vou trabalhar duas correntes, venho dentro do meu espaço e trabalho um ponto alto aqui. Dou minha laçadinha e vou na terceira correntinha. 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui eu vou prender, ó. Então, trabalhei novamente dois pontos altos. Aqui, igualmente, aqui no começo, tá? E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Viro o meu trabalho, tá? Aqui. Venho dentro do próximo ponto e trabalho um ponto alto. Dessa forma, ó. Agora, trabalho aqui dentro do meu espaço, dois pontos altos. 1 e 2. E aqui, agora, eu fiquei com 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos altos, dentro do mesmo espaço. Trabalho duas correntes, vou pular 1, 2, no terceiro, eu vou trabalhar ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó, 6 pontos altos, desta forma. Duas correntes, venho dentro do meu espaço e trabalho dois pontos altos, desta forma. Dou minha laçada, venho bem no meio aqui dos dois pontos altos e trabalho mais dois pontos altos, desta forma. Dou minha laçada, venho dentro do próximo espaço e trabalho mais dois pontos altos. Ficando aqui com 6 pontos altos, a mesma quantidade que temos aqui, tá? Então, aqui nós temos 6 pontos altos e aqui nós temos 6 pontos altos. Duas correntes, novamente, vou pular 1, 2 no terceiro, vou repetir mais 6 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho. 3, 4, 5 e 6. Me resta dois pontos altos, eu vou trabalhar duas correntes e vou dentro do meu espaço e trabalho dois pontos altos, desta forma. Dou minha laçada, venho dentro entre um ponto e outro e trabalho mais dois pontos altos. Dou minha laçada, venho dentro do próximo e trabalho mais dois pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base e no terceiro eu vou repetir meus 6 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. Observa que nós estamos diminuindo aqui e aumentando aqui, tá? Então, vocês trabalham aí com aumento e a diminuição de vocês, aumento e diminuição por toda essa carreira e eu já volto com vocês. Pronto, voltei aqui novamente, ó, trabalhei toda a minha carreira, tá, ó, com 6 pontos altos aqui e 6 pontos altos aqui, tá bom? Então, cheguei aqui no final, então, eu vou trabalhar aqui, ó, 1, 2 correntes, novamente, venho dentro do meu espaço aqui e vou trabalhar dois pontos altos, 1 e 2, dessa forma. Igualmente, trabalhamos lá no início, dou minha laçada, aqui, venho no primeiro ponto aqui, ó, no primeiro ponto e trabalho um ponto alto. Venho aqui na terceira correntinha, ó, e trabalho o meu último ponto alto. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos, a mesma coisa que trabalhamos aqui no início. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, dou minha laçada, venho no meu próximo ponto aqui e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e trabalho um ponto alto. Venho no próximo em cima, trabalho um ponto alto. E dentro do espaço, trabalho dois pontos altos. Desta forma. Fiquei aqui com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desta forma, tá vendo? Um ponto para cada ponto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Trabalho duas correntes. Vou no próximo aqui, ó. Vou pular 1, 2, no terceiro, vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. E aqui me restou os dois últimos. Não vou trabalhar. Trabalho duas correntes, pulo os dois últimos e vou dentro do espaço e trabalho dois pontos altos.
desta forma. Venho aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Aqui no próximo, no último, outro ponto alto. E dentro do espaço, eu trabalho 2 pontos altos, ficando aqui com 10 pontos altos. Vamos ver? 3, 6, 9 e 10. Tá vendo? A mesma coisa dessa carreirinha aqui. Então, nós temos aqui 10 pontos altos, tá? Então, eu trabalho 2 correntes novamente. Pulo 1, 2, vou no terceiro e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. 2 correntes e novamente vou repetir aqui meus 10 pontos altos, tá? Então, aqui não tem erro, é só dessa forma, tá? Diminuindo aqui e fazendo os aumentos aqui. Então, vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira e já volto com vocês. Pronto, meus amores, cheguei aqui no final, tá? Ó, trabalhei minhas 2 correntes, então, eu vou repetir o mesmo processo. Dentro do espaço, 2 pontos altos, desta forma. Venho em cima do ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. E em cima da terceira correntinha, eu trabalho o último ponto alto. Ficando assim com 6 pontos altos aqui também, da mesma forma que trabalhamos aqui do começo, tá bom? Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, novamente viro o meu trabalho. Venho dentro do próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho. 3, 4, 5, 6. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Olha, dessa forma. Tá vendo? Trabalho aqui 2 correntes. Opa. Pulo meus 2 pontos altos, dentro do espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Ó, desta forma, tá? E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de alto de base que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha, 11, 12, aqui no último, tá? 12. Então, vamos dentro do espaço e vamos trabalhar 2. E aqui nós vamos ficar com 14 pontos altos novamente, tá vendo? Opa, ó. Desta forma, aqui nós iniciou com 14 pontos altos, ó. E fomos diminuindo, aqui ficamos com 10, aqui ficamos com 6 e aqui com 2. E agora, repetimos novamente os nossos 14, tá? Trabalho aqui 1, 2 correntes, pulo os 2 pontos aqui e vou repetir aqui tudo novamente. 2 pontos altos no começo e um ponto para cada ponto alto de base que eu tenho aqui dos 10. E chegando aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos, ficando assim com 14 pontos altos. Então, vocês trabalham toda essa carreira dessa forma e eu já volto com vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, tá vendo? Como ele diminuiu aqui, aumentou aqui, tá? Então, aqui agora, trabalhei minhas 2 correntes, venho aqui no meu espaço e aqui vou trabalhar meus 2 pontos altos, desta forma. E agora, para cada um ponto de base que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto, ficando assim aqui com 8 pontos altos. 4, 5, 6, 7. E aqui na terceira correntinha, eu trabalho o 8º, desta forma. Tá vendo? Ó, mesma coisa que tá aqui do outro lado. Ó. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes novamente, viro o meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo e trabalho um ponto alto.
vou no próximo e trabalho um ponto alto. Venho no próximo e trabalho outro ponto alto. Dessa forma. Tá vendo? Ó. Então, aqui, ó, 3 e venho aqui no próximo e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 6 pontos altos, a mesma coisa dessa carreirinha aqui, tá vendo? 3, 6. Então, nós temos aqui 6 pontos altos. Trabalho 2 correntes, venho dentro do meu espaço e trabalho aqui 2 pontos altos, novamente. 2 correntes, vou fazer a mesma coisa que trabalhamos aqui, ó. Trabalhar 10 pontos altos. Vou pular 1, 2, no terceiro, eu vou repetir aqui ponto alto. E agora, eu vou trabalhar 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, meu fio, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo? A mesma quantidade que temos aqui nesta carreira aqui, tá? Trabalho 2 correntes, venho dentro do meu espaço e trabalho aqui 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro eu vou repetir novamente aqui meus 10 pontos altos. Desta forma, tá vendo? Ó. Então, assim, pessoal, eu vou seguir trabalhando por toda essa carreira, tá? Com diminuição aqui, diminuindo aqui e aumentando aqui. Então, aqui agora será sempre desta forma, tá bom? Quando vocês voltarem, vocês vão voltar com 4 pontos altos aqui, no bico aqui, tá? Ó, 4 pontos altos e aqui a gente já vai voltar com 6 pontos altos e aqui 6 pontos altos. Na próxima carreira, vocês vão voltar aqui com 2 carreirinhas, tá? E diminuindo. E sempre assim vai ser, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui, tá? Com vocês e depois eu já volto. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, tá? E voltei aqui, trabalhei minhas 2 correntinhas, então eu vou pular 1, 2, no terceiro aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo aqui, eu vou trabalhar outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, venho aqui no penúltimo e trabalho um ponto alto. E aqui na terceira correntinha, eu trabalho o meu último ponto alto. Ficando aqui com 6 pontos altos, a mesma coisa dessa carreirinha aqui. 6 pontos altos, tá? Vou subir 3 correntes novamente, 1, 2 e 3. Viro o meu trabalho. Venho no próximo ponto aqui e trabalho um ponto alto. Venho no próximo e trabalho outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. 2 correntes, olha que me sobrou 1, 2 pontos altos. Então, eu vou pular os 2 pontos de base e vou dentro do meu espaço e trabalho 2 pontos altos. Venho dentro aqui dos meus 2 pontos altos e trabalho mais 2 pontos altos. Observa que nós tá só repetindo. Venho dentro do meu espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Desta forma. 2 correntes, eu vou pular 2 pontos de base no terceiro. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos. Desta forma. Opa. 3, 4, 5 e 6. 2 correntes, venho dentro do meu espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Dentro dos meus 2 pontos altos, 2 pontos altos. Dentro do próximo espaço, mais 2 pontos altos, ficando assim com 6 pontos altos, tá? 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, vou continuar aqui trabalhando meus 6 pontos altos, tá? Então, agora não tem erro, pessoal, só é diminuição aqui, tá? E aumentos aqui. Então, nós estamos repetindo tudo que nós trabalhou aqui no começo, tá bom? Não tem erro. Vocês vão seguir trabalhando aí na peça de vocês, com essa explicação que eu dei até aqui, tá? Porque
A partir daqui não tem mais erro, então vocês vão conseguir sem problema nenhum, tá? Sem dificuldade nenhuma, vocês vão conseguir chegar aí a atingir o tamanho que vocês precisam para a peça de vocês, tá bom? Então, vocês vão estar, quando chegar a completar 14 pontos altos aqui, ó, vocês vão começar a diminuição, tá bom? A mesma coisa que trabalhamos aqui, tá bom? Então, vocês vão dessa forma aí, por todo o comprimento que vocês desejam, tá bom? E quando eu atingir o meu, eu volto com vocês, tá bom? Até já. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira com aumentos, ó, tá? Com 6 pontos altos aqui e 6 pontos altos aqui. Então, agora vamos fazer agora aqui o nosso final. Trabalhei aqui meus 2 pontos altos, então eu trabalho 2 correntes agora. Vou pular 1, 2, no terceiro eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E aqui na terceira correntinha do nosso trabalho, eu trabalho o último ponto alto. Desta forma, tá? Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho novamente, tá? E vou vir aqui, ó. Tá? No próximo, tá? No próximo ponto aqui, trabalho 2 pontos altos. Ou, um ponto alto, me desculpa. Então, nós vamos trabalhar essa carreira, é a mesma dessa aqui, ó. A nossa segunda carreirinha, aqui, ó, tá? Com 2 pontos altos. Então, eu trabalhei aqui 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes, vou no meu espaço e trabalho aqui 2 pontos altos. Vou no próximo e trabalho um ponto alto. No próximo, novamente. E aqui, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto, ficando aqui com 10 pontos altos. A mesma coisa do começo, tá? Pronto. Venho aqui no meu espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Desta forma. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro vou trabalhar um ponto alto, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Ficando novamente com 2 pontos altos. 2 correntes e vou no meu espaço e trabalho aqui 2 pontos altos novamente, tá? E agora eu vou repetir aqui meus 10 pontos altos novamente, tá bom? Então, essa carreira será toda desta forma, tá bom, pessoal? Observa que nós estamos já finalizando já um motivo aqui, tá bom? De uma piramidezinha. Então, eu vou terminar toda essa carreira e já volto com vocês. Pronto, eu voltei aqui novamente, ó, cheguei aqui no final, então, eu vou repetir o mesmo processo. 2 correntes, tá? Vou pular 1, 2, ponto de base, venho no terceiro aqui e trabalho um ponto alto. Dou minha laçada, venho aqui na terceira correntinha e trabalho o último ponto alto. Ficando assim novamente com 2 pontos altos, a mesma coisa que trabalhamos aqui no começo, 2 pontos altos, tá? Então, aqui agora eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Por que 4? Porque agora eu tô finalizando esse motivo aqui, tá vendo? Ó, esse motivo aqui nós vamos finalizar ele agora. Então, agora, sempre para iniciar, que é essa primeira carreirinha aqui, a primeira carreirinha, a gente vai trabalhar com um ponto, um espacinho aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu trabalho aqui 4 correntes, viro o meu trabalho, tá? Mas, se vocês preferirem também, vocês podem estar trabalhando aí com 3. E já venho direto no espaço, já não trabalho aqui nos pontos altos. Venho dentro do espaço e trabalho aqui 2 pontos altos. Desta forma. Observa que aqui nós já ficou com o nosso espaçozinho aqui, que é esse mesmo aqui do início do nosso trabalho, tá vendo? Ó. Então, agora eu vou continuar aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui com 14 pontos altos novamente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trabalhar aqui com vocês. Já tá. Vou trabalhar aqui meus 14 pontos altos. Vocês trabalham aí no de vocês, tá? Assim. Opa, tá dando
uma pegada aqui. Então, trabalhei aqui já, ó, dentro do meu espaço, 2 pontos altos também, desta forma. Então, aqui nós temos 14 pontos altos, ó. 3, 6, 9, 12, 14, tá bom? Então, nós temos 14 pontos altos, então, nós estamos nessa carreirinha aqui, que significa a primeira carreirinha do nosso trabalho, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar 1, 2 correntes e já vou direto no meu espaço. Eu vou pular esses 2 pontos de base e aqui dentro eu trabalho 2 pontos altos. E vou repetir novamente os meus 14 pontos altos, tá? Desta forma. Ó, tá vendo? Desse jeito. Então, vou trabalhar por toda essa carreira e já volto com vocês. Pronto, voltei aqui novamente, ó. Cheguei aqui o final, tá? Trabalhei toda a minha carreira, ó, tá? Com 14 pontos altos, ó. E aqui agora, cheguei no final, vou trabalhar a mesma coisa. 1, 2 correntes, vou vir aqui no primeiro ponto, aqui, da terceira correntinha, 1, 2, na terceira correntinha, e vou prender aqui com um ponto alto, desta forma, tá vendo? A mesma coisa que temos aqui no início, ó. Tá vendo o nosso espaçozinho aqui? Então, aqui nós também tem um espaçozinho, tá? Então, aqui agora eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, venho dentro desse espaço e trabalho mais um ponto alto, ficando com 2 novamente, que é a mesma carreira aqui, tá? Ó, 2 correntes, vou pular 1, 2, no terceiro eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, vou trabalhar 10 pontos altos. Ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho. Ficando assim, com 10 pontos altos, tá bem? Ó. Desculpa, pessoal, tô meio gripadinha. Pronto, cheguei aqui, ó. Então, 10 pontos altos, ó. 3, 6, 9 e o 10, tá? E aqui agora eu vou trabalhar novamente, mais um aumento, ó. Vou iniciar novamente aqui, ó, a mesma coisa que trabalhamos aqui. Então, vou trabalhar 2 correntes, venho dentro do meu espaço e trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, vou pular 1, 2 no terceiro, eu vou trabalhar novamente, repetir os meus 10 pontos altos, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Aqui agora não tem erro, tá? Então, vocês vão continuar a partir daqui, tá? Até vocês atingir aí o tamanho ideal pra peça de vocês, tá bom? Porque aqui agora só é dessa forma. Então, sempre que vocês finalizar aqui, essa carreira vai ficar aqui com esse espaço, esse aqui, sempre que finalizar a última aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar aí até atingir o tamanho necessário. E eu volto com vocês quando eu atingir o tamanho certo para minha peça, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores, voltei aqui, ó. Olha como já está o meu trabalho, tá? Aqui é o início. Então, eu trabalhei ele aqui, ó. Trabalhei 9 motivos desses aqui completo. Então, nós temos aqui, ó. Tenho 1, 2... sem contar o primeiro, tá? Então, eu vou contar só os motivos completos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, 9 motivos já pronto. Então, esse aqui ficou pela metade, porque aqui também nós iniciou pela metade, tá? Ó. Então, ele tem que ficar lá igualmente está aqui, tá bom? Então, eu já terminei aqui essa parte, tá? Então, aqui agora eu vou finalizar e cortar meu fio e vou fazer outra parte igualmente essa, porque eu preciso de 2, tá bom? Então, vocês cortam o fio de vocês aí e trabalha a outra peça de vocês que eu volto com a minha já pronta. Pronto, meus amores, voltei aqui, trabalhei todas as minhas 2 pontas, tá? Todas as 2 partes do meu trabalho, tá? A parte da frente e a parte de trás. E cortei aqui o meu fio, tá? Então, eu vou virar ele ao contrário
lado do início, aqui, aonde nós iniciamos o nosso trabalho, e vou inserir aqui a minha agulha, tá? E aqui eu vou trabalhar na terceira correntinha, de um lado e do outro, aonde nós iniciamos o trabalho, e vou dar um nó, desta forma, tá? E aqui agora, eu vou trabalhar pegando as duas partes, os dois lados, até chegar aqui no primeiro espaço que nós tem, tá? Então, eu vou trabalhar pontos baixos até chegar aqui, desta forma, ó, pegando os dois lados com ponto baixo. 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer aqui os meus 14 e já volto com vocês. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, ó, 14 pontos baixos, tá? Do meu primeiro motivo até eu chegar no meu primeiro espaço que eu tenho aqui adiante, tá? De duas correntinhas. Então, eu trabalhei dos dois lados, então eu peguei os dois lados. Olha como ficou. Prendi a minha peça, tá? Então, aqui agora, eu não vou mais trabalhar segurando as duas peças. Eu vou trabalhar somente uma lateral. Venho dentro do meu espaço e vou trabalhar 2 pontos baixos. Observa que eu só trabalhei de um lado, o outro lado ficou intacto, tá? Eu não mexi do outro lado. E aqui agora eu vou continuar trabalhando para cada ponto de base que eu tenho, um ponto baixo, até eu chegar aqui novamente, um espaçozinho antes de chegar ao final. Então, esse último espaço aqui que nós temos, esse motivo, nós vamos repetir o mesmo processo que trabalhamos aqui desse lado, tá bom? Então, quando vocês chegar lá, esse espaço, vocês vão trabalhar 14 correntinhas, tá bom? E deixar o resto aqui somente dessa parte, tá, gente? O outro lado vocês não vão trabalhar agora, tá bom? E quando chegar aqui, vocês vão novamente trabalhar as duas união, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui no meu marcador e volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei, ó. Trabalhei toda a minha carreira aqui em pontos baixos, tá? Somente de uma lateral. A outra parte eu não trabalhei ainda, tá? Então, eu cheguei aqui no meu espaço de duas correntinhas, tá? Aqui trabalhei os 14 e cheguei aqui no meu espaço. Então, aqui eu volto a pegar o outro lado, aqui, ó, do outro lado. E vou continuar trabalhando, prendendo os dois fios, dos dois lados. Deixa eu fazer aqui, deixa eu arrumar aqui pra ficar mais certo, ó, tá? Venho aqui no primeiro, aonde eu parei aqui no primeiro, vou no primeiro do outro lado e prendo. Com ponto baixo. Dessa forma, deixa eu mostrar aqui. Pronto. E a partir daqui eu vou trabalhar da mesma forma. Venho dentro do espaço e trabalho 2 pontos baixos. Desta forma, tá? E agora, para cada ponto de base que eu tenho, de correntinha, prendendo as duas peças, eu vou trabalhar pontos baixos dessa forma. Prendendo ele também. Por que que eu tô fazendo isso? Porque esse lado é a lateral onde a gente vai colocar um zíper aí, caso vocês queiram colocar um zíper, ou um botão, ou um prendedor, ou até mesmo um fio ou uma fita, um cordãozinho, tá? Mas isso fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer a minha aqui, vou trabalhar a minha, não decidi o que que eu vou colocar, se é zíper, ou fita, ou botão, mas conforme o que eu for utilizar aqui, eu volto com vocês aqui explicando pra vocês, tá? Então, vocês dão continuidade aí até chegar aqui no final e eu já volto com vocês novamente. Pronto, meus amores, voltei aqui, olha que eu prendi já essa lateral todinha, tá? Trabalhei e prendi aqui, olha como ficou, tá? Gente, vocês não prestam muita atenção na diferença da cor, é porque meu fio acabou, mas aí eu continuei com um, com o outro, mas é tipo assim, não muda muito, não foge muito da cor, tá? Mas dá de trabalhar. Então, vamos continuar. Cheguei aqui no final. Me desculpa. Cheguei aqui no final e trabalhei aqui dentro do meu espaço um ponto baixo, tá? Dentro do espaço aqui, tá bom?
Então, aqui eu vou repetir mais um ponto alto, ou um ponto baixo, me desculpa. Trabalho uma correntinha de base no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos, desta forma, que eu tô formando um bico, tá? E aqui agora, vou no próximo ponto, unindo as duas pontas, onde eu tenho um ponto alto, aqui do outro lado também. E agora, vou pegando os dois e vou trabalhando 2 pontos baixos. Para cada ponto alto de espaço que eu tenho, vou trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos baixos dentro deles, tá bom? Ó, dos dois lados da peça. Então, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo essa união por toda a minha peça, até eu chegar aqui novamente, aonde eu iniciei o meu trabalho, tá, gente? Ó, vou trabalhar aqui agora as 3 lateral que eu tenho. Tenho 1, 2 e 3, tá? Então, quando eu chegar aqui, quando eu trabalhar toda a minha volta, eu volto com vocês. Então, vocês trabalham de vocês aí e até já. Pronto, meus amores, voltei. Trabalhei aqui todas as minhas 3 lateral, tá? Aqui, ó. Todas elas unindo a minha peça, tá? Fiz a união. Então, aqui agora eu tô chegando ao final, então, eu vou trabalhar aqui meus 2 últimos. Então, venho aqui no último espaço que eu tenho, e aqui também eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Desta forma, tira aqui o meu marcador, trabalho aqui uma corrente, e venho aqui aonde eu iniciei, e prendo com um ponto baixo. Baixíssimo. Opa, meu fio abriu aqui. Deixa eu consertar ele. Pronto. Trabalho um ponto baixíssimo aqui, tá? Então, aqui agora, eu vou caminhar um ponto à frente, com ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. No próximo também. Então, aqui eu vou repetir meus 14 pontos altos. A mesma forma que nós vinha trabalhando no começo do nosso trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar os meus 14 aqui e já volto. Pronto, trabalhei aqui os meus 14 pontos altos na mesma direção, tá vendo? Então, aqui eu trabalho uma corrente e vou pular um ponto só de base agora, e vou no próximo e vou repetir meus 14 pontos altos, tá? Desta forma. Somente aqui, tá? O outro lado, vocês não vão trabalhar, que é esse lado aqui. Esse lado aqui vai ficar solto, tá? Então, é só uma mesmo. Então, vamos continuar desta forma, tá bom? Antes, nós vinha trabalhando, duas correntinhas de separação. Agora, nós vamos trabalhar somente uma correntinha de separação aqui, tá? Tá bom? Então, olha. Pronto. Trabalhei aqui novamente os meus 14. Eu vou trabalhar uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e vou repetir aqui novamente os meus 14 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no bico e já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei aqui, ó. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral, tá? E cheguei aqui no final, tá? Com meus 14 pontos altos. Observe que elas vêm no mesmo sentido. Chegando aqui, eu vou trabalhar uma corrente, vou pular o primeiro ponto de base aqui, vou no próximo, no meio aqui, e aqui no meio eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço, desta forma, aqui no bico. Uma corrente de separação, vou pular um ponto de base e vou no próximo, e a partir daqui eu vou trabalhar mais 14 pontos altos, um ponto alto para cada ponto baixo que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 14 pontos altos novamente. Vamos lá, deixa eu ver quantos pontos eu já tenho. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pronto. Desta forma, tá vendo? 14 pontos altos aqui. Então, trabalho uma corrente, vou pular aqui um, no segundo ponto,
eu já vou reiniciar novamente meus 14 pontos altos, tá bom? Da mesma forma que trabalhamos aqui na lateral, nós vamos trabalhar desse outro lado aqui também, tá? E aqui no bico sempre será assim, uma corrente, vou no meio do ponto aqui, tá? E trabalho 2 pontos altos, uma corrente e vou continuar com meus 14 pontos altos, tá bom? Então, vocês trabalham dessa forma por toda a carreira de vocês. E quando eu chegar aqui no final, eu volto novamente com vocês. Voltei aqui, meus amores, trabalhei todas as minhas 4 lateral, tá? E cheguei aqui no final, tá bom? Então, aqui eu vou no bico fazer o mesmo processo que eu trabalhei nos outros. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, e aqui eu já vou direto na minha terceira correntinha aqui e prendo com um ponto baixíssimo, desta forma, tá vendo? Ó, ficou a mesma coisa que vimos trabalhando. Aqui eu vou caminhar uma correntinha no ponto, uma correntinha, gente, um ponto baixíssimo na próxima corrente, no próximo ponto e vou até o próximo aqui. Pronto. Então, aqui, ó, 1, 2. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 pontos, 3 correntinhas, me desculpa. E agora eu vou trabalhar agora pontos altos sobre pontos altos, ficando aqui com 10 pontos altos. A mesma coisa que nós vinha trabalhando anteriormente, tá bom? Ó. Trabalhando aqui 10 pontos altos. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, 3, 6, 9 e 10. 10 pontos altos. Trabalho aqui uma corrente, tá? De separação. E venho aqui no meu espaço e trabalho aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, pulo 1, 2 no terceiro, aqui. Eu trabalho, é assim? Deixa eu ver. Pulo aqui 2 pontos de base, 1, 2 no terceiro, trabalho um ponto alto. E assim eu vou trabalhando por toda essa carreira, tá, pessoal? Então, eu vou trabalhar dessa forma, com 10 pontos altos aqui, tá bom? Pulando 2 pontos altos de base, pulo 2 pontos altos de base e vou continuar dessa forma por todo o meu trabalho, tá? Ó, 3, 6, 9, 10. Uma corrente, venho dentro do meu espaço e trabalho 2 pontos altos. Desta forma, uma corrente, pulo 2 pontos de base e vou no próximo, tá bom? Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda meu trabalho e já volto quando eu tiver aqui já no final. Ou, não, já tá, pessoal. Quando eu chegar aqui no bico, me desculpa, tá? Quando eu chegar aqui no bico, nos 2 pontos altos, aqui, eu volto com vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, com 10 pontos altos e 2 pontos altos aqui. No espaço, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 10 pontos altos. Trabalhei até chegar aqui no meu bico, tá? Então, chegando aqui no bico, eu vou trabalhar da seguinte forma, tá? Trabalhar uma corrente, venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar aqui 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Venho aqui dentro do espaço e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Venho do outro lado mais 2 pontos altos. Desta forma, tá? Então, eu tô aqui com 6 pontos altos no bico. Uma corrente, novamente, vou repetir meus 10 pontos altos. Vou pular aqui, 1, 2, no terceiro, eu vou continuar a minha peça, tá? Desta forma. Então, eu vou trabalhar dessa forma por todo meu trabalho, tá? Com 10 pontos altos. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos aqui no espaço, tá bom? E volto com vocês quando eu chegar aqui no final, tá? Novamente. Pronto, meus amores, voltei aqui, trabalhei toda a minha carreira, toda a minha volta do meu trabalho por inteiro, tá? E voltei aqui novamente no finalzinho, tá? Então, trabalhei aqui uma corrente, aí eu vou aqui no meu espaço e vou trabalhar 2 pontos altos.
da mesma forma que vinha trabalhando antes. Vou dentro dos meus 2 pontos entre um e outro e trabalho mais 2 pontos altos. Desta forma. Dentro do próximo espaço, mais 2 pontos altos. Desta forma. Então, fiquei com 6 pontos altos, tá? Aqui. Aqui nós temos 2 nos espaços. E aqui no bico nós temos 6, tá bom? Trabalho uma corrente, vou na terceira, 1, 2, 3 e prendo com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o próximo ponto com ponto baixíssimo e vou no próximo e prendo com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e para cada ponto alto de base que eu tenho agora, eu vou trabalhar um ponto alto. 4, 5 e 6. Desta forma, ó, 3, 6 pontos altos nós temos aqui agora, tá bom? Trabalhamos mais uma diminuição. Uma corrente, vou dentro do espaço e vou repetir o mesmo processo. 2 pontos altos, dentro do ponto aqui, mais 2 pontos altos. Aqui do lado, mais 2 pontos altos, desta forma. Uma corrente, vou pular 2 pontos de base, no terceiro vou repetir aqui os meus 6 pontos altos, tá? Desta forma. Então, eu vou trabalhar dessa forma com 6 pontos altos aqui em cima do meu motivo, tá? E 6 aqui no espaço de separação. 6 pontos altos aqui, 2 no começo, 2 no meio, entre um ponto e outro, e 2 na correntinha, tá bom? Então, vocês seguem dessa forma até voltar aqui no bico novamente, tá? Até chegar aqui no bico e eu volto com vocês, tá bem? Pronto, meus amores, trabalhei aqui até chegar com diminuição, ó, tá vendo? Até chegar aqui no bico. Então, cheguei aqui no bico, eu vou trabalhar aqui uma corrente, vou dentro aqui, deixa eu puxar ele que tá pesado. Vou dentro do meu espaço e trabalho aqui 2 pontos altos. Desta forma, tá vendo? Vou dentro do próximo aqui, ó, entre um ponto e outro aqui, e trabalho mais 2 pontos altos, desta forma. Vou dentro do meu próximo e trabalho mais 2 pontos altos. Vou no próximo, mais 2 pontos altos. Vou no próximo aqui e trabalho mais 2 pontos altos. Opa, peraí, gente, que o negócio aqui. Vou aqui dentro do espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Vou aqui na correntinha e trabalho mais 2 pontos altos. Desta forma, tá vendo? Ó. Então, aqui nós já fez um aumento aqui no nosso bico, tá? Pra virar, pra ficar bonitinho, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos aqui dentro, tá vendo como tá ficando? Aí, então, aqui agora eu vou continuar com a minha diminuição, tá bom? Trabalho aqui uma corrente, pulo 2 pontos de base e vou trabalhar aqui meus 6 pontos altos, novamente, tá? Pronto, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente, opa, 3, 6. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma loucura aqui, porque eu aumentei demais aqui. Não era pra mim ter pulado, né, gente? Eu não pulei o negócio. Então, eu vou pular aqui 1, 2 e vou no terceiro e vou repetir aqui meus 6 pontos altos, tá bom? E assim eu vou trabalhar por toda a minha carreira, tá bom? Até chegar aqui novamente no final, aqui no meu marcador, e volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei, ó. Trabalhei toda a minha carreira com 6 pontos altos aqui e 6 pontos altos aqui e uma correntinha para cada separação, tá? E cheguei aqui no final e completei aqui os meus 14 pontos altos, tá? Fechei aqui na minha terceira correntinha e já
Peraí, deixa eu fechar aqui na minha terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui um ponto baixíssimo e no próximo outro ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, vou dentro do meu espaço e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Vou aqui no próximo onde eu tenho 2 pontos altos aqui dentro. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Opa! Desculpa, pessoal. Dessa forma, tá? 1, 2. Pronto. Vou fazer aqui 10 pontos altos, tá? Na correntinha, 2. Pronto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vixe, eu pulei um ponto, gente, me desculpa, tá? Aqui tem que ficar 10 pontos altos. Trabalho 2 pontos altos dentro da correntinha, um no primeiro ponto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, novamente. No próximo, novamente, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui também, outro ponto alto. E dentro do espaço, eu trabalho 2 pontos altos. Desta forma. 3, 6, 9 e 10 pontos altos trabalhados aqui, tá? Trabalho novamente aqui uma corrente. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro, aqui eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Ficando assim com 2. Uma corrente, vou no meu espaço, trabalho 2 pontos altos. E aqui, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto, ficando assim novamente com 10 pontos altos, tá bom? A mesma coisa que trabalhamos na nossa peça. Então, aqui dentro eu trabalho 2 pontos altos, tá? Ó. Então, assim vocês vão seguir dessa forma até chegar aqui no nosso bico, tá? E eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no bico, onde eu tenho 14 pontos altos, tá? Então, aqui agora, eu já trabalhei meus 2 pontos altos, trabalho uma corrente, venho aqui no meu espaço e trabalho aqui 2 pontos altos, desta forma, tá? Agora, eu vou no próximo e trabalho mais 2 pontos altos. Vou no próximo e trabalho mais 2 pontos altos. E aqui agora, eu vou trabalhar pontos altos, 2 pontos altos para cada ponto de base que eu tenho, tá? Aqui. Para cada ponto alto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro no mesmo espaço. Então, eu vou trabalhar aqui os meus e já volto. Trabalhei aqui, então aqui eu fiquei com 30 pontos altos aqui, tá? Fiz 2 pontos altos para cada ponto alto de base que eu tinha aqui no meu trabalho, tá? Então, eu fiz aqui 30 pontos altos. E aqui eu vou seguir trabalhando uma corrente, pulo 2 pontos de base, vou no próximo aqui, trabalho um ponto alto, no próximo 2 pontos altos, ou um ponto alto, uma corrente, vou aqui no meu espaço e vou trabalhar aqui novamente 10 pontos altos, tá? Ó. Então, 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, e dentro do espaço, 9 e 10, tá? Então, vocês vão seguir dessa forma, tá bom? Ó, trabalhando por toda a peça de vocês aí, tá bom? Sempre quando chegar no bico, vocês vão repetir os 30 pontos, e aqui vai continuar como trabalhamos aqui nessa carreira anterior, tá bom? Até já. Meus amores, trabalhei toda a minha carreira, toda a minha volta, todo o meu trabalho, tá? E ficou assim, tá? Então, eu cheguei aqui, tá? No final, tá bom? Ó, trabalho uma corrente aqui e prendo aqui na terceira correntinha que eu tenho com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, aqui agora nós vamos trabalhar a nossa última carreira, tá bom? Então, eu caminho até o próximo e trabalho um ponto baixíssimo, tá? Aqui agora eu vou subir uma, duas,
3 correntes, venho dentro do mesmo espaço e trabalho um ponto baixo, baixíssimo, dessa forma, tá bom? E aqui eu vou fazer dentro do espaço um ponto baixo, venho aqui dentro, no primeiro ponto, um ponto baixo, e aqui no terceiro, outro ponto baixo, dessa forma, tá? Vou subir 1, 2, 3 correntes novamente, venho aqui e faço um picôzinho, desta forma, tá vendo? Ó. Então, como eu trabalhei aqui o meu picôzinho, eu vou pular 1, 2, no terceiro, aqui, eu vou prender. Opa, gente, me desculpa. Eu trabalhei o meu picôzinho aqui, aí eu vou pular 1, no segundo, eu trabalho um ponto baixo. Ai, Jesus, que dificuldade, tá? Não é pular, eu venho no primeiro, gente, e prendo com um ponto baixo. Aí, eu vou caminhar fazendo ponto baixo, 1, 2 e 3 pontos baixos, para cada ponto de cada ponto alto que eu tenho de base. Aí, que eu vou repetir, 1, 2, 3. Venho aqui e fecho o meu picôzinho. Venho no mesmo espaço e prendo, tá? E vou caminhar fazendo ponto baixo. 1, 2 e 3. Subo 3 correntes novamente, venho e prendo o meu picôzinho aqui, tá? Desta forma, formando. Aí, venho aqui no próximo e trabalho 1, 2, dentro da corrente, 3. 1, 2, 3 correntes, venho, prendo o meu picô, tá? Venho no mesmo espaço e prendo. Vou trabalhar 1, aí venho dentro do espaço aqui, 2, no mesmo espaço, 3. Subo 1, 2, 3 correntes e vou repetir novamente o meu picôzinho, tá? Então, vocês vão trabalhar isso agora por todo o trabalho de vocês. Bom, mas isso é opcional, tá? Eu vou trabalhar aqui no meu, tá bom? Dessa forma, fazendo o acabamento dela dessa forma aqui. Mas se vocês preferirem, vocês podem deixar ela do jeito que ela tá aqui mesmo, também tá linda do mesmo jeito, tá bom? Mas eu vou terminar a minha dessa forma, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores, trabalhei toda a minha lateral aqui, ó, todas as minhas lateral. Olha como ficou o biquinho aqui, ó. Ficou lindo, perfeito, deu um acabamento super lindo, tá? Então, aqui agora vamos finalizar aqui nossa última carreira. Então, eu trabalhei aqui meu último picô, veio aqui, trabalho 1, 2 e 3, tá? 3 pontos baixos. Venho aqui no pezinho do meu primeiro picô e prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui agora eu corto o meu fio, tá? E dou um nozinho, prendendo ele. Depois eu vou só acabar aqui fazendo um acabamento com esse fio aqui por alguns pontos, tá, gente? E vocês rematam aí o fiozinho de vocês da forma que vocês desejarem, tá bom? Olha como tá ficando. Olha como ficou, tá? Tá vendo? Deu um acabamento super lindo, tá bom? Ó. Então, aqui agora, ó, na parte de trás, aqui nesse espaço onde nós não trabalhou, eu vou virar ele aqui. Vou pegar meu fio aqui, deixa eu fechar minha porta, gente, que o pessoal tá falando muito alto ali. Pronto. Aqui eu venho no primeiro ponto aqui, insiro a minha agulha, tá? E vou pegar meu fio novamente aqui e vou dar um nozinho aqui, dessa forma. Assim como o outro, vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos para cada ponto que eu tenho de base. Dessa forma, para cada um ponto, uma correntinha que eu vou trabalhar somente nas correntinhas, ó. Vou trabalhar um ponto baixo, dessa forma, tá? Tá meio diferente a cor, mas é porque meu fio acabou, então eu tive que continuar com esse aqui. Mas não tem muita diferença não, tá? Ficou dessa forma. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreirinha e já volto com vocês. Vou ter aqui 2 minutinhos para explicar aqui, tá? Então, aqui no espaço de correntinha, eu vou trabalhar
2 pontos baixos também, tá? E vou continuar com pontos baixos, tá bom, gente? Ó. Então, quando chegar aqui, ó, vocês trabalham 2 pontos baixos também, tá bom? Então, até já. Meus amores, cheguei aqui ao final, ó, trabalhei aqui toda a minha carreirinha, ó, como ficou, tá bem? Ó, dessa forma, ó. Tá? Então, aqui agora, eu vou subir uma corrente e vou voltar trabalhando aqui pontos baixos novamente. Ó, tá? Vou voltar trabalhando ponto baixo novamente. E vocês trabalham aí no de vocês e eu já volto com vocês. Meus amores, voltei aqui novamente, ó, trabalhei toda a minha carreirinha de pontos baixos, então aqui agora eu vou voltar, tá? Venho aqui, prendo com ponto baixo, trabalho uma corrente, viro o meu trabalho, tá? Aqui no final. E agora eu vou voltar trabalhando os pontos baixos novamente, até chegar aqui no meu espaçozinho que eu tenho, tá? Desta forma. Vamos lá. Rapidinho aqui, pra ver se não fica muito longo o nosso vídeo, tá? Tô chegando já aqui, ó. Vocês vão fazer um cordãozinho de acordo com o botão, caso contrário, vocês trabalham mesmo o zip. Então, eu cheguei aqui no espaço, eu tenho 1, 2, 3, né? 1, 2, pontos baixos aqui. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2 aqui no terceiro, eu vou prender, tá? Porque eu preciso desse espaço aqui para colocar o meu botão, tá? Então, meu botão tem que passar aqui dentro desse espaço, ó, tá bem? Dessa forma, ó. Então, vocês fazem de acordo com o material que vocês têm aí, tá? Vocês também podem estar trabalhando cordãozinho, tá bom? Mas eu vou colocar botões. E aqui eu vou continuar trabalhando dessa forma até chegar lá no final, tá? E já volto com vocês.